Estamos estudando sobre os atributos de Deus e hoje nós chegamos no final do estudo sobre os atributos, né? Lembrando que, como eu disse, não tem um limite. Os atributos de Deus são insondáveis, como a própria Bíblia diz, mas nós decidimos falar dos 10 principais atributos e hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. Seria a ira de Deus um atributo, né? Então é muito importante nós falarmos sobre a ira de Deus. Eu acho que poucas pessoas escolheriam um tema desse para falar numa igreja. Não é um tema que chama muita atenção, né? Não é um tema que que atrai as pessoas. As pessoas não são atraídas para um culto onde o tema será a ira de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. As pessoas não ficam muito atraídas com esse tipo de mensagem, né? Então, geralmente, a ira não é um assunto que as pessoas associam a Deus, né? Deus, para algumas pessoas, parece estar desprovido de ira. Isso não existe na realidade de Deus, né? Para muita gente não faz sentido o atributo da ira, né? Pois elas dizem que a ira tem a ver com seres humanos e não especificamente com Deus, né? E aí fica uma pergunta para nós: Deus se ira? Deus pode se irar? Né? Deus, ele tem o direito de se irar. Nós, depois de estudarmos os 9 atributos de Deus até agora, iremos responder prontamente que sim, né? Por quê? Porque Deus é Deus, ele tem o direito de todas as coisas. Aliás, nós que não temos direito a nada, e só temos algum direito a alguma coisa por causa de Jesus Cristo, né? Por causa do que ele fez na cruz do Calvário. Então as pessoas não gostam de associar a ira a Deus. Será que essa afirmação que Deus não pode se irar está correta, né? Deus não se ira, Deus não pune, Deus não manifesta o seu poder através da sua ira? Então a gente vai falar sobre isso, né? Infelizmente, as mesmas pessoas que dizem essas coisas, que Deus não pode se irar, geralmente são as mesmas pessoas que não conhecem a Deus. Geralmente são as mesmas. Quando elas falam, Deus não pode se irar, são as mesmas pessoas que não conhecem nada a respeito do Deus da Bíblia, né? Elas adoram uma imagem de Deus criada com seus pensamentos, criados com a sua imaginação. Não é muito incomum nós conversarmos com pessoas e aí a gente começa a falar sobre Deus e nós acabamos percebendo que o nosso Deus não é o mesmo Deus dessa pessoa, mas os dois são evangélicos. Por que isso, né? Porque talvez uma dessas pessoas tenha um Deus criado pela imagem dela, pela imaginação dela, pela ideia dela de Deus, talvez pelas informações que foi passada para ela durante algum tempo em alguma igreja onde não se pregava o Evangelho, e talvez por ignorância, né? Muita gente não conhece a Deus porque não estão preocupadas em conhecer. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas algumas pessoas, elas preferem ter alguma informação, preferem ter alguém que diga alguma coisa para ela, né? Prefere ter intermediários. E foi assim com toda a história da religião, né? Sempre houve intermediários, sempre houve, né, pessoas para dizer alguma coisa. A gente tem isso muito definido na Igreja Católica Romana, né? Tem o Papa representa o vicário de Cristo, é como se fosse um sucessor de Cristo na terra, né? Ou seja, o Papa é autoridade para a Igreja Católica, é a autoridade de Deus aqui na terra, né? Na teologia protestante nós não temos isso. Nós somos a autoridade de Deus e Deus tem toda a autoridade e nós nos submetemos não a um homem que tem a última palavra, nós nos submetemos à palavra de Deus, amém? Porque nós devemos nos submeter a ela. Um dos lemas da reforma foi sola escritura, né, que tirou da autoridade, tirou do homem a autoridade final, tirou do concílio a autoridade final, tirou do Papa a autoridade final e colocou de volta a autoridade nas Escrituras Sagradas, né? Inclusive nós estamos preparando aí uma série para falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Então,
voltando aqui, algumas pessoas criam essa imagem de Deus, elas não leem a Bíblia com o propósito de aprender, de estudar, elas querem palavras sorteadas de amor nos salmos. Isso é muito comum, não sei se vocês são desse tempo, em que era vendido as caixinhas de promessas. Vocês lembram desse tempo? Né? A gente ia muitas vezes até no lugar que nem vendia produtos evangélicos. A gente comprava isso em qualquer loja por aí, né? Uma caixinha de promessas. Nessa caixinha de promessas a gente abria e tinha lá sempre um versículo, né? Com uma promessa e sempre uma promessa boa, né? Para nós, um versículo que falava: vocês são abençoados, né? Os seus filhos serão uma bênção, e sempre era uma promessa boa, né? Então, essas pessoas têm muito essa ideia, elas não querem conhecer o Deus da Bíblia, elas querem coisas boas, né? Esse é um dos motivos porque as pessoas hoje têm associado Jesus a ideologias, por exemplo. Muita gente quer associar Jesus a ideologias, aproveitando o momento hoje, está muito em debate o tema de política, as pessoas querem associar Jesus à esquerda, querem associar Jesus à direita, mas Jesus, ele não se encaixa em nenhuma ideologia terrena, amém? Jesus não se encaixa em nada disso. Jesus, ele traz a cultura do reino, a cultura do céu. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, ninguém no governo representa Jesus, ninguém. Jesus representa Deus, e é a Ele que nós devemos nos submeter. Então, essa é a razão, né? Nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus. Então, por essa razão foi inventada essa caixinha de promessas. Eu me lembro que nunca caía um versículo, né, que me confrontasse. Sempre era um versículo bom, e isso fazia eu ir na caixinha de promessas muitas vezes. Então, como nós estamos falando aqui, as pessoas não querem Deus, elas querem uma ideia de Deus. Elas não estão à procura de conhecer a Deus, ela quer saber o que estão falando a respeito de Deus. Então é muito mais fácil você ter um intermediário, alguém para te contar alguma coisa. É por isso que muita gente é cegamente, né? As pessoas, elas seguem e elas servem a um líder cegamente. O líder leva elas, manipula elas, né? Faz delas massa de manobra, e tudo que elas fazem é obedecer um líder, e na maioria das vezes esse líder não está obedecendo a Bíblia, né? Então leva multidão de pessoas, porque as pessoas elas querem apenas que alguém chegue e entregue o pacote completo, mas não é assim. Nós estamos aqui já a 14ª estudando os atributos de Deus, atributo por atributo, e eu tenho certeza que a razão disso tudo é porque vocês querem conhecer a Deus, né? Não é porque vocês querem ouvir uma coisa aqui e depois, né, não, o pastor disse que tal. Não, eu quero Deus, eu quero uma ideia, não quero uma ideia de Deus, eu quero o próprio Deus. Então as pessoas elas não leem a Bíblia com esse motivo de conhecer o Senhor, né? E depois elas querem exigir o que a palavra de Deus, elas querem exigir, né, o que Deus tem que dizer para elas. É como se elas fizessem assim, elas leem a palavra e falam: ó, eu vou ler aqui e só o que for bom eu vou pegar para mim. Por quê? Porque elas querem exigir que Deus diga palavras positivas para elas. Elas não aceitam palavras negativas. Então elas, consequentemente, não aceitam, por exemplo, nós falarmos que Deus se ira, que Deus tem o atributo da ira, porque para elas isso, para algumas pessoas, tá? Não estou generalizando, para algumas pessoas isso não faz sentido, né? E como nós temos dito aqui, a consequência de todos esses males que têm ocorrido hoje é a falta de um conhecimento de Deus. É a falta de nós conhecermos o Senhor profundamente, os seus atributos, né? Mas é muito importante nós falarmos desse atributo, como todos os outros, para quê? Para que a gente não confunda Deus com uma imagem, para que a gente não confunda Deus com uma espécie de ursinho carinhoso, né? Que a gente não confunda Deus com uma ideia pré-concebida na nossa mente. Deus é Deus, e se Ele é Deus, e Ele tem todo direito que eu não tenho. Ele se ira, Ele é justo, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é supremo, enfim, o nosso Deus é tudo ao mesmo tempo. Amém? Então, nós vamos ler Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia. Amém? Todos acharam?
Romanos 1, vamos ler do 18 ao 32. Amém? A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessário. Está escrito: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E dos homens, em vez de ter relações sexuais e normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. Em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Amém? Essa é uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura que simplifica e revela muito bem um tema central. Eu poderia resumir essa leitura da seguinte forma: Deus pune nossos pecados e manifesta sua ira nos entregando a nós mesmos. Esse é um resumo de tudo isso que nós lemos aqui. Deus, ele pune os nossos pecados, e a maneira que mais ele tem revelado e mostrado e manifestado a sua ira é entregando os homens aos seus próprios pensamentos. Não tem coisa pior do que Deus nos entregar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias cobiças, né? Então, esse é o tema central expresso nesse texto que nós lemos. Deus poderia nos lançar no inferno, mas não tem nada pior que nós sermos entregues a nós mesmos, né? E, consequentemente, por nós sermos entregues a nós mesmos e estarmos por conta própria, consequentemente, nós vamos para o inferno. Amém? Uma coisa puxa outra, um abismo puxa outro abismo. Então, essa é uma maneira que mais nós vemos Deus operar, e a gente olha muita coisa acontecendo e fala: será que Deus não está olhando? Nós vemos Deus abrir o chão no Antigo Testamento e jogar homens lá dentro. Nós vemos Deus queimando homens, matando homens assim, com a sua glória, né? E a gente fala: será que Deus não está vendo o tamanho pecado de hoje? Será que Deus fechou os olhos para essa geração que é bem pior do que essa geração passada? Será que Deus não está vendo isso? A resposta é sim. Mas todos esses homens que não estão em Cristo, sobre todos eles, a ira de Deus está sendo manifestada. E a forma que Deus está manifestando a sua ira nesses homens é deixando eles por conta própria. Não lhes dando arrependimento, não lhes dando luz para que eles reconheçam os seus pecados,
Deus entrega a eles simplesmente ao seu, aquilo que algumas pessoas amam dizer, livre-arbítrio. Pronto. Se é uma das coisas que o livre-arbítrio faz, é lançar pessoas no inferno. E faz isso muito facilmente, né? Aliás, essa é a utilidade do livre-arbítrio, né? Ele nos conduz ao pecado. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que a utilidade do livre-arbítrio é lançar pessoas no inferno. Por quê? Porque o livre-arbítrio lançou milhares de pessoas para o inferno, mas não levou uma para o céu. Olha o que Spurgeon está dizendo. Por que ele diz isso, né? Isso faz todo calvinista sorrir, não sei porquê, né? Todos calvinistas, quando ouvem isso, já ficam alegres. Fala do livre-arbítrio, né? Bate no livre-arbítrio. Mas o que Spurgeon quer dizer com o livre-arbítrio levar milhares de pessoas para o inferno, mas nenhuma para o céu? O que ele quer dizer com isso? Nada que vem de nós mesmos pode nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós recorremos a Cristo. É por isso que nós corremos para Cristo. É por isso que nós nos lançamos diante dele. É por isso que quando pintou uma fagulha de luz em nós, a gente correu para Jesus. Por quê? Porque pintou uma oportunidade, cambei. Você está entendendo, meu irmão? Por quê? A gente não brinca com essas coisas. Amém? Eu vivia na escuridão, não havia luz em mim. Mas quando eu vi raiar um pouco de luz, meu irmão, eu saí. Porque era como se a gente vivesse dentro de uma caverna, né? Eu poderia citar aqui a caverna de Platão, mas eu não vou fazer isso. Mas é como se a gente vivesse numa caverna, né? E a gente estava condicionado àquela escuridão. Mas se abre uma fresta, a primeira coisa que a gente faz é querer ver o que está lá fora. A primeira coisa que a gente faz é querer sair. Por quê? Porque há uma luz ali na escuridão. Então, isso aconteceu com nós. Isso aconteceu conosco, né? Agora, nossas vontades, escolhas, sempre estarão de acordo com o pecado. Sempre. Né? Livre-arbítrio significa livre escolha, né? Ou seja, o nosso arbítrio, a nossa escolha, sempre vai estar pendendo para o pecado. Né? Por quê? Pois nós não somos mais, nós não éramos... Né? Nós não éramos livres totalmente. Por quê? O tema hoje não é livre-arbítrio, tá? Mas faz parte do que nós estamos trabalhando aqui. Nós só somos livres em Deus. Só Deus que nos livra. Né? Adão e Eva, eles pecaram no Éden, e quando eles pecaram, eles perderam o livre-arbítrio. Eles não perderam a vontade, eles não perderam a capacidade de escolher com o que se vestir, com o que comer, qual o nome lá do animal que eles tinham que dar. Eles não perderam essa capacidade, mas eles morreram espiritualmente, eles perderam a capacidade de escolher a Deus, de escolher as coisas certas, pois eles foram manchados completamente pelo pecado. Agora, como isso não é um assunto, eu não vou estender muito, tá? Nós lemos aqui que Deus manifesta a sua ira, Ele manifesta do céu a sua ira contra todos os pecadores perversos. Agora, por que nós estamos falando de livre-arbítrio e de pecado aqui? Por quê? Deus está dizendo que Ele manifesta a sua ira do céu, Ele mostra a sua ira do céu sobre todos os pecadores perversos. E nós lemos aqui, nesses versículos, que a maneira que Deus faz isso é entregando esses homens aos seus próprios desejos, ou seja, para o seu livre-arbítrio. Né? Algumas pessoas se gabam hoje do seu livre-arbítrio, não é? Você vai ver muita gente falando com prazer, não, eu tenho livre-arbítrio e eu escolho isso daqui, eu escolho o meu destino. Aí você vai ver um monte de gente seguindo esses coaches, né? Esses caras que e tal, eles dão, sabe, lições de autoestima para a pessoa, você escolhe o seu destino, vai lá, você pode e tal, e no final o que isso faz é um monte de gente triste, que está todo momento tentando provar que é feliz, porque faz viagem, porque tem dinheiro na conta, porque tem família e sabe, mora bem, enfim, está todo o tempo falando, não, está tudo bem, mas na sua alma um buraco. Por quê? Porque enquanto essa pessoa não estiver em Deus, enquanto essa pessoa
não estiver em Cristo, ela não é completa. O próprio filósofo Blaise Pascal diz que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E realmente, então a forma que Deus pune esses pecadores é entregando isso, entregando eles a esses desejos. Aos olhos deles, eles estão bem. Então, aos olhos deles está tudo ok, está tudo maravilhoso, mas nós sabemos que não está, né? A gente lê que Deus ele manifesta. Agora, quem de nós não somos pecadores? Quem de nós? A verdade é que todo mundo já nasce exposto a essa ira de Deus. Todo ser humano já nasce exposto a essa ira de Deus. Por quê? Porque ele já nasce em pecado. Nós temos um Deus justo, nós temos um Deus majestoso, soberano, que Ele governa todas as coisas com a força do seu poder. E não teria esse Deus direito de me punir da forma que Ele quer, de manifestar a sua ira naquele que quebrou todos os seus mandamentos, naquele que viveu para si, naquele que viveu no pecado, viveu embaixo do pecado. Deus não teria esse direito, sendo eu a sua criação, de me esmagar conforme Ele queira. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Talvez o maior motivo das pessoas odiarem o calvinismo hoje é porque eles não aceitam esses termos. Eles têm dificuldade com um Deus que faz o que quer. Eles querem participar da obra de Deus. Eles têm dificuldade de crer, Deus salvar uns e não salvar outros vai manchar o caráter de Deus. Não vai. Não vai. Por quê? Porque não tem nada que possa manchar o caráter de Deus. O caráter de Deus é santo. Ele é amoroso salvando uns, Ele é amoroso não salvando outros, Ele continua sendo o mesmo. As pessoas odeiam a teologia reformada porque elas não conseguem ultrapassar esse limite. Elas acham que é um limite que a gente não pode ultrapassar. Não, Deus não pode fazer isso daqui porque Ele é amor, porque é tal. Só que Deus não é só amor, como nós temos repetido aqui diversas vezes. No século XVIII teve um sermão que é até hoje mundialmente conhecido, o sermão do reverendo Jonathan Edwards, que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou esse sermão e é um sermão mundialmente conhecido até hoje. A gente ouve histórias do que aconteceu quando ele pregava. Quando ele pregou esse sermão, milhares de pessoas corriam de um lado para o outro na igreja. Algumas se escondiam embaixo das cadeiras, gritando, porque não queriam ir para o inferno com tamanha ousadia que Edwards pregava sobre um Deus que está irado sim com o pecador. Um Deus que está irado. Agora, aonde nós vemos isso hoje? Parece que mudou muita coisa, Que pregador hoje está pregando sobre isso? Que igreja hoje nós vemos a campanha do Deus que esmaga? A campanha do Deus irado. Não é? Então é aquilo que a gente vai voltar a dizer sempre. As pessoas querem apenas uma parte de Deus. Elas querem apenas a cereja do bolo. Elas querem apenas a parte maravilhosa, Então, esse é o problema que nós vemos nas pessoas. Será que Paulo aqui ele está falando de modo simbólico? Será que Paulo está falando uma metáfora? Que Deus não se ira, ele está usando apenas um símbolo? É claro que não. Nós temos um Deus justo, majestoso, soberano. Agora, o que leva muita gente a pensar que Ele não mostraria a sua ira quando necessário? Por que as pessoas pensam que Deus não pode fazer isso? Deus deve alguma explicação para alguém? Deus deve alguma satisfação para alguém? Ele é Deus. Ele é Deus. Ninguém discute com barro. Paulo fala isso em Romanos mais tarde. Ninguém tem o poder, porque o barro não pode discutir com o oleiro, ok? A criação não pode discutir com o Criador. Como pode a criação falar, por que você me fez assim? Isso não existe. Então, o motivo das pessoas não aceitarem o atributo da ira de Deus, ou, na verdade, camuflarem, porque, no fundo, não é que elas não aceitam, elas só não querem lidar com isso.
Elas não querem lidar com isso. Não vou falar na igreja não, porque isso aí vai deixar as pessoas um pouco assim, né? Mas Deus pode se irar, e nós vemos isso diversas vezes nas Escrituras, Deus se irando, manifestando a sua ira. Inclusive, o povo dele é conhecido por provocar sempre a sua ira. Nós vemos isso acontecer muitas vezes. Então, nós vamos ver muitas vezes aqui em Romanos mesmo, Paulo está falando que a ira dele é manifesta, é mostrada, né? Ela se mostra sobre todo pecador. Então, todo mundo que não está em Cristo está sob a ira de Deus. Isso daqui é uma coisa para a gente pensar. Não, quer dizer que é todo mundo? Sim, sim, porque nós, quando não estávamos em Cristo, éramos inimigos de Deus. E isso a Bíblia diz, e é uma outra coisa que as pessoas não costumam aceitar. Não é inimigo de Deus, não. Eu ia na igreja e tudo. Não, eu ia lá, aceitava Jesus e tudo. Como que eu vou ser inimigo de Deus? Nunca fiz nada contra Deus. Será? Será que você nunca fez nada contra Deus? O problema é que essas pessoas confundem Deus com o vizinho. Elas olham Deus como se fosse alguém que está ali. Não, nós ofendemos a Deus todo dia que nós vivemos, vivemos sem ser da maneira que Ele estabeleceu para que nós vivêssemos. Então, nós ofendemos a Deus minuto após minuto. Então, é algo complicado. Josué 23:16. Está escrito assim: se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que Ele lhes deu. Amém? Então aqui nós vemos uma orientação, né? Josué está falando ao povo aqui: se vocês quebrarem a aliança do Senhor, servindo, adorando outros deuses, a ira do Senhor vai arder contra vocês. E de fato nós vemos e nós lemos, né, que a ira de Deus arde contra o povo sempre, sempre, vez após vez nós vemos Deus manifestando sua ira contra a rebeldia do seu povo. Deus fala: se você fazer isso, vocês serão punidos. Eles vão lá e fazem e são punidos. Sempre, é uma coisa que nós vemos muito acontecer. Sim, nós vemos em Juízes o povo pecando, Deus vai lá, levanta um juiz, levanta um profeta, levanta alguém para chamar o povo de volta para o arrependimento. O povo se arrepende, depois o povo volta a adorar deuses estranhos. A ira de Deus se manifesta de novo, mandando inimigos, né, para escravizar o povo, para roubar o plantio deles. Então, assim, Deus enviou. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Deus enviando um espírito maligno para atormentar Saul. Nós vemos isso acontecer. O espírito maligno vinha da parte do Senhor. Sim. Então, assim, Deus pode, mas nossa, Deus pode fazer isso. A questão, a palavra pode, não tem no dicionário de Deus. A palavra pode, não existe no dicionário de Deus. Ele pode todas as coisas. Se eu falo Deus é soberano, eu já estou dizendo que Ele pode todas as coisas, que Ele governa todas as coisas. Então, há momentos na nossa vida que Deus pode fazer alguma coisa, né? Deus tem as suas formas de me provar, Deus tem as suas formas de me trazer de volta para o centro da vontade dEle. Deus tem as suas formas. Eu, como servo, eu, como criação, eu, como barro, não discuto com o oleiro. Eu falo: amém, Senhor, assim seja. Só me dá forças para me aguentar o tranco. Entende por quê? Porque o Senhor é Senhor e eu não. Então nós vemos Josué falando que a ira de Deus vai arder contra o povo. Nós vemos isso acontecendo. Você acha que o Estado, a gente tem esse problema de cosmovisão? Por exemplo, nós olhamos tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos dar o exemplo do Brasil, porque a gente está no Brasil. A gente vê tudo isso que está acontecendo aqui, a gente fala assim: nossa, mas quando a ira de Deus se manifestar, quero ver o que vai acontecer. A questão aqui está se manifestando. Não é que está assim, e aí a ira de Deus vai... Não, a ira de Deus já está. Isso só vai piorar. Só vai piorar. Então Deus já está punindo o pecador. O inferno é só uma consequência. O inferno é só uma ponta do iceberg, mas essas pessoas já estão sendo punidas. E elas serão muito mais, é só o começo. Então a gente pensa que só depois, né, quando
chegar no fim dos tempos, Deus vai julgar essas pessoas por estarem vivendo para si, já estão sendo julgadas. Quando Deus quer manifestar a sua ira, Ele se manifesta. Por exemplo, não cabe na nossa mente finita o fato de que Deus está punindo, manifestando sua ira em Faraó, fazendo o coração dele ficar duro para não permitir o povo sair. Olha que coisa. Vou repetir, Deus está manifestando a sua ira sobre Faraó, endurecendo o coração dele para não deixar o povo sair. Por quê? Porque todo o propósito é, quando vê o povo saindo, ele ser glorificado em cima de Faraó. A própria Bíblia diz isso. O próprio Deus diz isso. Eu queria mostrar a minha glória em Faraó. Ou seja, por quê? Porque quando todo o povo saiu do Egito, todo mundo falou, esse pessoal tem um Deus que é poderoso, que livra eles do Egito. E isso não foi suficiente. Quando eles estavam passando pelo mar, os egípcios vieram e aí as águas caíram sobre os egípcios, mas não sobre o povo dele. Ou seja, esse Deus é poderoso, ou seja, ele foi glorificado. Então, isso não cabe muitas vezes na nossa mente finita. A gente não entende muita coisa que está acontecendo hoje. Alguma coisa às vezes acontece na nossa vida, a gente fala, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Não estou entendendo, mas lá na frente, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, né? Deus será glorificado em todas as coisas, em todos os momentos que a gente passa, né? Nós devemos partir do pressuposto que todos os atributos de Deus, eles são perfeitos de Deus. E se eu estou falando que todos os atributos de Deus são perfeitos, eu também estou dizendo que a ira de Deus é perfeita. Ok? Durma com essa. A ira de Deus, ela é perfeita. A gente deve partir desse pressuposto. Agora, quer dizer que a ira de Deus, ela age em conjunto com os outros atributos? É claro. É claro que sim. É por isso que a ira de Deus, ela é perfeita, porque ela age em conjunto com os outros atributos. A ira de Deus, ela não age à parte da justiça. Ela não age à parte do amor. Deus, ele se irou, ele está manifestando a ira, então quer dizer que ele não é mais amor. Não, né? Por ele ser amor, ele está fazendo isso. Por ele ser santo, ele está manifestando ira. Por ele ser justo, ele está manifestando a sua ira. Então a ira de Deus, ela não age à parte de um ou de outro atributo. Ou seja, se ele se irá, pode ter certeza que são justos os seus juízos. Os juízos de Deus são justos e são perfeitos. Tudo que ele faz é justo, né? Agora, isso pode gerar uma outra coisa. Os juízos de Deus são justos e perfeitos, ok. Mas e quando não são aos meus olhos? Continua sendo para Deus. Quando se trata da ira de Deus, a gente precisa entender que não é a mesma coisa que castigo, né? A ira de Deus, ela se manifesta contra o pecador, né? Deus não nos vê mais, sabe, como aquele pecador que, como Romanos 1 disse, perverso. Deus nos vê como santos, por causa do sangue de Jesus. Então, vocês estão fazendo eu adiantar o que era o encerramento, mas tudo bem, né? Para nós não há ira. Para nós não há ira de Deus. Em nós, sobre nós, não está a ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre aqueles que desobedecem, sobre aqueles que não estão em Cristo, ok? Então, nós fomos feitos alvos do amor de Deus, não da sua ira. Se nós fôssemos alvos da ira de Deus, a gente não estaria em Cristo. Jó 4, 8 e 9. Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Então ele está falando das duas coisas aqui, a consequência natural dos erros, e aí ele vai falar da consequência espiritual. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem como uma rajada de sua ira. Então ele está falando assim, que também tem a consequência natural, mas também tem uma consequência espiritual, se Deus assim o quiser, né? E aí ele fala, aí ele está falando que apenas um sopro de Deus destrói, né? Destrói essas pessoas, elas desaparecem com uma rajada da sua ira. Então assim, meus irmãos, a gente não consegue controlar essas coisas,
mas Deus se ira sim. E esse é um atributo perfeito dele. Sua ira é manifesta no dilúvio, sua ira é manifesta em Sodoma e Gomorra, sua ira é manifesta sobre os egípcios com as 10 pragas, sua ira é manifesta com os egípcios na travessia do Mar Vermelho, quando as águas cobrem eles e matam eles afogados. Então, a ira de Deus, ela se manifesta em diversas partes das Escrituras, né? Mas há uma história que perfeitamente isso se encaixa, a manifestação da ira de Deus, né? O povo ele vivia embaixo do pecado, eles viviam à mercê do pecado, viviam escravizados pelo pecado, não havia paz, eles andavam na escuridão. O profeta Isaías, ele profetiza no capítulo 9, versículo 2, ele diz: o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. O profeta Isaías está profetizando a respeito do Cristo. Deus deveria punir a raça humana, e isso seria totalmente justo se ele fizesse. Você consegue pensar isso e reconhecer isso? Deus seria completamente justo se ele nos punisse, né? Mas ele envia seu único filho para sofrer todo o castigo da sua ira em nosso lugar. Então, essa é a melhor história que nós temos a respeito da ira de Deus sendo manifestada, né? Jesus, ele ora ao Pai que, se possível, o Pai afastasse dele aquele cálice, né? Mas ele deveria beber até o último gole, e ele bebeu até o último gole, né? Porque o que estava no cálice era a ira de Deus. Ele tinha que beber até o último gole, até o está consumado. Ele tinha que beber até o final. Isaías 53, eu queria terminar lendo essa passagem, se todo mundo puder abrir. É uma das passagens mais lindas, irmãos. Isaías 53. Toda vez que eu compro uma Bíblia nova, numa versão diferente, enfim, eu sempre leio Isaías 53. Como é que está escrito? É o profeta Isaías falando a respeito do Cristo. Ele diz: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre eles os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Ou seja, ele justificará, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso. Aleluia. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém.
porque nós estamos em Cristo, nós não somos mais alvos da ira de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Nós somos alvos do seu amor, né? Nós somos vasos de honra. Nós somos filhos de Deus. E para encerrar, Salmo 30, verso 5 diz: pois a sua ira, ela dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. Amém? A sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Glória a Deus por isso. Amém? Então, nosso Deus, Ele manifesta a sua ira. Também, né? Ele é tardio em graça. Sim. Sim. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso e nós devemos agradecer todas as vezes que nós levantarmos, todas as vezes que nós acordarmos pela manhã, porque Ele tem sido bom para conosco, amém? Nós deveríamos ser, por direito, já que a gente fala tanto em direito, nós deveríamos ser, por direito, filhos da ira, né? Alvos da ira desse Deus, mas Ele nos fez alvos do seu amor. A Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, ao mesmo tempo que Ele viu que o ser humano iria pecar, Ele já havia preparado uma cruz, Ele já havia preparado um plano de redenção, Ele já havia preparado um plano de salvação para o seu povo. Ele saberia que muitos iriam morrer sob o peso da sua ira, mas Ele já havia preparado um plano para que muitos pudessem viver, né, sob a sua graça, sob a sua misericórdia. Meus irmãos, isso aqui é motivo para a gente agradecer e engrandecer sempre o nosso Deus, amém? Ele é bom, o seu amor dura para sempre, a sua ira dura apenas um instante, amém? E o seu favor, a vida inteira. Nós temos o favor de Deus, amém? Nós vivemos sob o favor de Deus. Sabe o que é viver sob o favor de alguém? Alguém está sempre ao meu favor, Ele é meu advogado de defesa. Por mais que eu seja muitas vezes infiel, a Bíblia diz que Deus continua fiel. Ou seja, tudo que eu faço, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo alguém que desobedeceu a lei de Deus, eu me arrependi desse meu pecado. Por eu me arrepender, agora Deus leva em conta a justiça de Cristo imputada em mim. Deus leva em conta a minha santidade, não por causa da minha santidade própria, mas por causa desse Jesus, por causa da sua própria misericórdia e por causa da sua ira manifestada em cima do seu Filho. A sua ira caiu sobre o Filho de Deus, sobre o seu Filho. Então, olha, você consegue conceber essa ideia? Deus manifesta a sua ira punindo os nossos pecados no seu Filho. Quando era para a ira dele ser derramada, ser acesa contra mim, se acendeu contra o próprio Filho, porque o Filho assim o quis. Amém? Então, é amor demais. Vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habistavas dentro de mim, e eu lá fora